Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor, que excede todo entendimento, e é com muita alegria que neste dia estaremos ministrando mais uma aula deste segundo trimestre de 2020, onde estamos estudando a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Jesus Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Então, estamos aí para estudar a lição de número 11, onde estaremos falando sobre atributos da unidade da fé: humildade, mansidão e longanimidade. E temos aqui dois textos propostos para esta lição de hoje, que precisamente prevista para o dia 14 de junho de 2020, que é o segundo domingo do mês, onde celebramos o Dia do Pastor. Então eu quero aqui desde já parabenizar a todos os pastores, que Deus em Cristo abençoe, que aqui eu quero usar as palavras do apóstolo Paulo: graça e misericórdia da parte de Deus para com os meus irmãos amados. Deus abençoe abundantemente. Que nesta ocasião em que vamos ministrar esta aula, estejamos atentos àquilo que vamos aprender sobre a unidade da fé. Tem atributos a serem comentados, a serem praticados, porque a palavra de Deus diz que bem-aventurado não é só o que lê, mas também o que pratica a palavra de Deus. Então, nós temos o texto proposto para essa lição de número 11, que está lá em Efésios, capítulo de número 4, do versículo 1 ao versículo de número 4. Também, outro texto é o de Colossenses, capítulo 1, do 9 ao 12. De início, estaremos lendo agora o capítulo de número 4 de Efésios, do 1 ao 4, que diz assim a palavra de Deus: Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Versículo 3: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Aí agora nós estaremos lendo Colossenses capítulo 1, do versículo 9 ao versículo 12, que diz assim: por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência
e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Graças a Deus, meus amados irmãos. São os textos propostos pelo comentarista da nossa lição, a leitura bíblica em classe. E aí, meus irmãos, nós estudamos aula passada sobre a oração intercessória do apóstolo Paulo em favor da igreja. E ele vai estimular os cristãos a viverem para a glória de Deus. Ele vai pedir para que eles sejam fortalecidos, que eles sejam corroborados, com a presença, com o fortalecimento do Espírito Santo na vida deles. E aí, o apóstolo Paulo, no capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 16, ele passa a analisar, na verdade, a enfatizar a necessidade da unidade dos crentes. Então, nesta lição, nós vamos estudar essas virtudes fundamentais para a unidade do cristão, ou dos cristãos, ou da igreja do Senhor Jesus. E estas virtudes, esses atributos, precisamente a humildade, a mansidão, a longanimidade, e aí tudo isso leva a igreja a viver uma perfeita unidade conforme a palavra de Deus, que é um manual de regra e prática de todo o cristão. E louvado seja Deus, glória a Jesus pela escola bíblica dominical, pois nós temos estudado a palavra de Deus, que norteia, que guia, que direciona, que orienta aos cristãos. E nesta aula não é diferente. A palavra de Deus vem nos orientar a vivermos em unidade. E aí o ponto 1 da lição vai dizer: para haver unidade é preciso humildade. E aí o comentarista ele vai dizer aqui que a humildade é uma virtude imprescindível para o fortalecimento da comunhão cristã. Então, é imprescindível, a humildade na vida do cristão, E essa humildade não é apenas diante de Deus, mas também diante do nosso próximo, entre os cristãos, deve-se ter essa humildade, a qual no subponto 1 da nossa lição vai dizer o modo digno do viver cristão. Então, nesta seção, Paulo vai mostrar a conduta geral do crente, como ele deve se portar, como ele deve proceder. E aí Paulo ele faz um apelo, no versículo de número 1 do capítulo 4 de Efésios, Paulo vai dizer assim, irmãos: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Então, ele vai fazer esse apelo, para que eles tivessem uma conduta diária
né, digna do chamado, né, a qual esse irmão, essa irmã recebera da parte do Senhor, né? Para quê? Para ser membro do corpo de Cristo. Então, ele chama essa realidade, essa verdade, para vivermos de forma digna, né? Para respondermos, ou seja, correspondermos, né? A conduta diária. E aí, irmãos, o apóstolo Paulo, ele apresenta 3 virtudes. Torno a dizer, essas virtudes a qual temos falado desde o início, virtudes essenciais, que é a humildade, a mansidão e a longanimidade. E no subponto 2, ele vai abordar aqui exatamente a humildade. Para os povos pagãos, a humildade ela não era uma virtude. O comentarista vai dizer aqui, né, que ela era considerada uma atitude negativa, fraqueza de caráter e até mesmo falta de amor próprio. E aí, irmãos, Cristo, Jesus, ele nos deu um exemplo, não só um, mas vários exemplos de humildade, de que a humildade é de bênção na vida daquele que pratica, na vida daquele que vive humildemente na presença do Senhor e na presença dos outros cristãos. Então, Cristo, né, ele vai aparecer assim de uma maneira tremenda, né? Lá em Filipenses, capítulo 2, versículos 6 e 7, vai dizer a palavra de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo. Então, Cristo, ele se esvazia de si mesmo. Ele deixa a sua glória para vir habitar entre os homens. Ele dá um exemplo tremendo de humildade. Cristo é Deus. Cristo, sendo Deus, ele deixa toda a sua glória e vem ao mundo para morrer em nosso lugar. Que exemplo de humildade ele nos deu. Ele nos deixou, meus irmãos. E são vários os exemplos. Um deles, o comentarista, até vai narrar, né, aqui no comentário da revista, e vai dizer aquele exemplo tremendo que Jesus nos deu. Jesus chega para os seus discípulos e lava os pés de cada um deles. Jesus, com aquela bacia d'água, começa a lavar os pés dos seus discípulos, ou melhor dizendo, dos pés dos apóstolos, dando exemplo de humildade. E me lembro bem quando ele chega para Pedro para lavar os seus pés, e ele, Senhor, não, de maneira alguma. Mas aí Jesus diz algo maravilhoso, né? Pedro, se eu não te lavar, tu não tem partes comigo. E aí Pedro, na sua audácia, na sua ousadia, vai dizer, Senhor, não só os pés, mas as mãos e a cabeça. E aí Jesus, ele nos dá um exemplo tremendo, ele se agacha, ele lava os pés daqueles que eram ali os seus irmãos, os seus amigos, e ele dá um exemplo tremendo para a minha e para a sua vida,
né? Mas o que acontece aqui, irmãos, é que não se trata de uma humildade movida pela falsa aparência. Não adianta estarmos mostrando que somos humildes, né? Isso é muito forte na vida dos fariseus, né? E Jesus vai relatar, né, que por fora, né, eles eram muito lindos, eles eram bem aparentemente, e compara eles a um sepulcro caiado, que por fora era de uma beleza sem igual, de chamar a atenção, mas por dentro estava a podridão, estava a podridão na vida destes homens, porque eles viviam tão somente de aparência. Então a humildade, né, deve ser sincera, e Deus ele conhece. Deus ele sabe os corações. Né? Eu lembro-me do Sermão do Monte, quando Jesus disse assim: bem-aventurados os humildes de coração, louvado seja o nome do Senhor. Né? Então, essa atitude de Jesus, né? Essa atitude de humildade, né, deve ser uma ação que reconhece a importância e o valor do outro. Deixa eu lhe dizer algo nesta ocasião. Não menospreze o seu irmão. Não faça pouco caso, porque o seu irmão, ele tem um valor assim como você. Valorize o irmão que está sentado lá na frente, junto dos pastores, junto dos obreiros. É de fato até um obreiro. Valorize esses, mas também valorize aquele que está de repente lá no meio da igreja, lá atrás, mas ele tem um valor. Ele tem um valor diante do Senhor. Nós devemos valorizar uns aos outros. Né? E mais à frente, nós vamos ver isso, que devemos sujeitar uns aos outros. Devemos dar honra. E aí, o subponto 3 do ponto 1 da lição vai dizer assim: a verdadeira humildade. O comentarista vai dizer assim, ó: trata-se de uma postura que favorece o bem da coletividade no lugar do egoísmo. Eu não vou pensar só em mim, eu não vou querer me promover e até mesmo em cima dos outros, mas eu vou querer o bem para todos, né? É para o bem da coletividade. Então Jesus Cristo nos dá um exemplo de humildade, né? Então a verdadeira humildade, ela coopera para a harmonia nos relacionamentos e promove a unidade no corpo de Cristo. Então a humildade vai proporcionar isso. É porque eu não vou estar querendo ser melhor do que o meu irmão. Eu não vou querer sobressair a ele. Mas eu vou estar ali na presença do Senhor humildemente, tanto querendo o meu crescimento espiritual como do meu irmão. Então, né, a verdadeira humildade, ela coopera para a harmonia nos relacionamentos e promove essa unidade do corpo de Cristo. É por isso que no ponto 1 ele vai dizer: para haver unidade é preciso humildade. Eu reconhecer o outro. Né? É eu não me achar melhor do que o outro.
Ah, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, o irmão não faz. Não julgue o filho alheio. Não julgue, porque Deus sabe as obras, as intenções. E aí nós precisamos ter humildade uns para com os outros. Essa humildade não só diante de Deus, mas também diante dos homens, né? Então, o comentarista vai dizer assim, ó, é importante ressaltar que esta e as demais virtudes são produzidas pelo Espírito Santo que habita no crente. Quem promove essa virtude, né, é o Espírito Santo de Deus que habita na vida do crente. É por isso que nós, irmãos, Igreja do Senhor, nós devemos ser cheios do Espírito Santo a cada dia. Né? Billy Graham vai contar que certa feita, né, um irmão chegou e disse: olha, aquele irmão ali está bebendo, está se embriagando. E aí ele conta que falou dessa forma para o irmão: irmão, você está se enchendo do Espírito Santo? E aí o irmão já ficou por acolá, meio que encabulado. E aí a resposta foi: então, meu querido, você está da mesma forma que ele, pecando também, porque você não está se enchendo do Espírito Santo. Você julga os outros, mas você mesmo também está pecando. E olha só os dedos aqui, olha. É um que aponta para lá e outro que aponta para cá, ó. Na verdade são três, né? Então, meu irmão, não julgue o seu irmão, seja humilde para entender, para se submeter a Deus e para se submeter um ao outro, né? Em humildade. Ai, porque eu sei mais. Ai, porque eu sou humilde. Quando você é humilde, não precisa você estar tocando trombeta, porque Deus está vendo e os homens também vão ver isso na sua vida. Cristo Jesus declarou no Sermão do Monte: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam e glorifiquem o Pai que está no céu. É por meio da nossa humildade, onde o nome do Senhor vai ser glorificado e a unidade estará sendo promovida no meio do povo de Deus, da Igreja do Senhor Jesus. Então, para haver unidade, é preciso humildade e é preciso sermos cheios do Espírito Santo, para que isso se desenvolva em nosso meio. Glória a Deus. Glória a Jesus Cristo. No ponto 2 da lição, amados irmãos, nós temos as seguintes palavras, que diz assim: para haver unidade, é preciso mansidão. Então nós vimos a humildade e agora nós vamos entrar nessa outra virtude, que é a mansidão, que ela vai produzir crentes capacitados a bem gerir os conflitos, promovendo a paz e a conciliação à igreja local. Ou seja, ele não vai colocar lenha na fogueira. Ele vai tentar conciliar, gerir os conflitos, promover a paz no meio da igreja local. Ela vai dizer: olha, tu tá vendo? Não, ele vai promover a paz. Ele não vai colocar, como já falei, a lenha na fogueira para que o circo pegue fogo, meu irmão. É um termo aqui que eu estou usando, mas os irmãos entendem,
entendem quando eu uso essa expressão. Então, nós temos o subponto 1, do segundo ponto, que diz assim: mansidão, um fruto do Espírito. Mansidão, ela transmite o conceito de ternura, de gentileza, até mesmo paciência. Então, para que ser ignorante? Para que falar mais alto com o irmão? Para que destratar o irmão? Quando poderíamos ser gentis, cortês. Então nós precisamos tratar bem um ao outro. Que a mansidão venha fazer parte do nosso convívio, irmãos. Estamos vivendo tempos difíceis, tempos de pandemia, mas que a mansidão possa ser gerada nos nossos corações pelo Espírito Santo e possamos promover isso, Promover isso no meio da igreja em que congregamos. Logo, logo aí estaremos retomando as nossas atividades nos cultos, revendo os nossos irmãos, e que possamos deixar a mansidão tomar conta das nossas vidas por meio do Espírito Santo que promove isso em nossas vidas, 1 Coríntios 4, 21, vamos ler o texto da palavra de Deus. 1 Coríntios 4, 21. Diz assim, meu irmão, a palavra de Deus: que quereis? Irei ter convosco com vara ou com amor? Vou ler novamente. Que quereis? Irei ter convosco com vara ou com amor e espírito de mansidão? Paulo aqui exortando a igreja de Corinto, Vocês sabem que a igreja de Corinto havia um conflito, entre os irmãos, e aí ele vai exortar os irmãos de que maneira eles queriam que Paulo agisse, E aí, com certeza, irmãos, precisamos agir com mansidão, com amor para com os nossos irmãos, Mas temos aqui, irmãos, a mansidão é um estado que deriva da humildade. Então, veja que a humildade, aí vai gerando mansidão na vida do crente, que aí esse termo mansidão, indica moderação nas ações, bom trato para com o semelhante e ausência de precipitação. Meus irmãos, tanta gente precipitada, não ora antes de tomar uma decisão, já quer logo sair da igreja. Ele não me deu oportunidade. Ele não me deixou pregar. O pastor falou assim. E aí, meus irmãos, temos aí essas realidades, que precisamos tratar, porque para haver unidade é preciso mansidão. Meus irmãos, a expressão retrata o caráter de Cristo, conforme o Senhor mesmo disse, lá em Mateus 11, 29. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Glória a Jesus. Próprio Jesus já nos deixou um exemplo.
precisamos seguir os passos do nosso mestre. E ele vai dizer assim, ó, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então nós temos visto aí esses dois atributos, humildade e mansidão, na pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. E aí no subponto 2 dessa lição, nós temos aqui grandes exemplos de mansidão. E o primeiro deles que ele vai citar é Moisés, né? Foi reconhecido como o homem mais manso que havia sobre a terra. Então, ele dá o exemplo de Moisés, né? Essa reputação se deu em virtude de o legislador Moisés, entre outros aspectos, não revidar, não guardar rancor quando foi atacado pessoalmente. Meu irmão, largue esse rancor, se liberte disso. Não deixe o rancor, a mágoa te sufocar, te oprimir, mas use de mansidão. Há quem diga, né, infelizmente, eu sou crente, mas o meu braço não, né? Quer agir pela força, quer agir pelo impulso, quer agir na força do braço, quando poderíamos deixarmos isso diante de Deus, quando poderíamos sermos cheios do Espírito Santo e o fruto do Espírito Santo, que é mansidão, tomar conta do nosso ser. Então nós precisamos aprender a cada dia com o nosso Mestre Jesus. E aí o primeiro exemplo que ele cita aqui é um exemplo de Moisés, mas nós temos um que é sem igual, né? Jesus Cristo, né? O nosso Mestre, ele manteve autocontrole enquanto era injustiçado, enquanto era caluniado, enquanto era esbofeteado. Ele até ora dizendo: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Então Jesus, até mesmo diante do seu julgamento, né? Ele não pronunciou qualquer palavra contra os seus acusadores. Oh, meu irmão, nosso mestre é manso. Ele não se precipita diante das atitudes, diante das pressões que lhe sobrevêm, mas ele se manteve firme para salvar a minha e a sua alma. Louvado seja Deus. E aí no ponto 3 da nossa lição, ele vai falar da verdadeira mansidão. O comentarista vai dizer assim: pessoas com essa virtude são disciplinadas e capacitadas a perseverar na perseguição. Oh, glória a Deus, irmãos. Que o Senhor nos ajude a sermos mansos diante das perseguições, diante das provações que nos sobrevêm, né? O autor, né, o comentarista, né, da lição, ele propõe o texto bíblico aqui, onde se encontra lá em Romanos, capítulo de número 12, meu querido, do 12 ao versículo de número 14. Nós vamos ler nesta ocasião para tomarmos nota disso que está sendo comentado neste dia. Diz assim a palavra de Deus, capítulo 12, do 12 ao 14. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades, segui a hospitalidade. Abençoai os que vos perseguem. Abençoai e não amaldiçoeis. Isso é mansidão, isso é humildade na presença de Deus e na presença de Deus e na presença dos homens.
Louvado seja o nome do Senhor. A verdadeira mansidão, né? Aí ele vai dizer, essas pessoas, né, que têm esses atributos que devem estar em nós, né? Elas não revidam os maus tratos sofridos, não se apressam em emitir o juízo, né? São bem rápidos para julgar os outros, né? Não cedem às provações, nem dão espaço para ressentimentos. Oh, meu querido, nós precisamos crescer, nós precisamos amadurecer na presença de Deus. É gente que, porque não me deu a oportunidade, porque não deixou eu cantar, me deu só 5 minutos para falar, para cantar só um hino. Meu querido, vamos acabar com isso. Isso não faz parte do povo de Deus, da igreja do Senhor. Nós precisamos ser humildes, nós precisamos ser mansos. Aí se arma logo, já quer ter razão. Meus irmãos, sejamos manso e humilde de coração, como foi o nosso amado Jesus. Né? Aí essa virtude não significa fraqueza ou inferioridade. Pelo contrário, indica o mais seguro controle emocional. Louvado seja Deus. A mansidão trata da submissão do homem para com Deus e a sua palavra. Tiago, capítulo 1, versículo de número 21. Vamos ler esse texto, né, onde retrata muito bem essa questão da submissão, né? Que a mansidão vai retratar isso. Né? E aí, nós vamos ler Tiago do 1 ao 21, que diz assim: pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Então, nós temos visto, né, que a mansidão trata de submissão do homem para com Deus e a sua palavra. Precisamos se submeter a Deus. E certamente, irmãos, estaremos sendo mansos diante de Deus, diante dos homens. E aí nós temos o subponto 4 da nossa lição, que diz assim: a mansidão pressupõe conciliação. Né? O comentarista vai dizer assim, o comportamento conciliador é a demonstração prática da conduta de quem possui mansidão por meio de uma postura equilibrada diante das circunstâncias adversas. Aí o texto proposto é 1 Pedro, capítulo de número 2, o versículo de número 23, que diz assim, irmãos: o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Tiago aqui está falando dos deveres dos servos cristãos, né? A eles serem mansos, né? Diante das injúrias, diante do que eles poderiam padecer, né? E aí nós devemos, meus irmãos, diante das lutas, diante das perseguições, entregar tudo diante do Senhor, porque Ele sabe como fazer na minha e na sua vida. Ele sabe tratar com a vida dos acusadores, dos perseguidores, dos que nos caluniam. E assim Deus age por mim e por você. Né? E o ponto 3 da lição neste dia, né, vai dizer assim
Para haver unidade é preciso longanimidade para o exercício do perdão. A virtude da longanimidade capacita o crente a ser tolerante com os erros alheios e assim liberar o perdão aos ofensores, aqueles que erram contra nós. Nós precisamos liberar o perdão, nós precisamos ser longânimo, que aí o subponto 1 da lição, o subponto 1 do ponto 3 da nossa lição vai dizer longanimidade, um fruto do Espírito. Nós vimos humildade, nós vimos mansidão e agora vamos ver agora longanimidade, um fruto do Espírito, Longanimidade tem sentido de paciência, de tolerância, constância, Termos tolerância uns para com os outros, os mais fracos na fé, os novos convertidos, sermos longânimos, uns para com os outros. 1 Pedro 3,20 diz assim a palavra de Deus, meu amado irmão, meu amado ouvinte da palavra de Deus, diz assim: os quais em outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Meus queridos, Noé, anunciava o dilúvio por muitos anos. E aí, a longanimidade de Deus, esperando que o homem se voltasse para ele, até que veio o dilúvio. E só quem se salvou? Noé e sua família. Somente. E aí Deus é um Deus longânimo. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, diz assim, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco. Então Deus é longânimo. A promessa de Deus vai se cumprir. Ele vem buscar o seu povo, ele vem buscar a sua igreja. E a igreja do Senhor deve anunciar a volta de Jesus. E Deus sendo longânimo para com o homem, dando oportunidades para que ele se arrependa, para que ele se volte para Deus, para que ele se reconcilie com Deus, seja nova criatura, seja novo homem na presença de Deus, pois a palavra de Deus diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. E aí Cristo, Deus é longânimo para com a vida do homem. E aí, irmãos, longanimidade é mais um dos aspectos do fruto do Espírito desenvolvido no crente. E aí, quando esse homem se arrepende dos seus pecados, se volta para Deus, o Espírito Santo passa a habitar nele, e aí nós vamos ver os frutos do Espírito na vida desse homem. Humildade, mansidão, longanimidade, Aí o comentarista vai dizer assim, em termos gerais, essa virtude significa tolerar pacientemente a má conduta dos outros. Tanto que a Bíblia nos ensina a sermos pacientes na tribulação, assim suportar os erros dos outros e as adversidades da vida são o lado prático da paciência. Estão compreendendo, irmãos, que a longanimidade de Deus permanece, e aí nós precisamos ser longânimo. Mas o Espírito Santo é quem promove isso em nossas vidas. O exercício da paciência requer a virtude do amor,
que é o princípio basilar de todas as ações do crente salvo por Cristo. Então, que o Senhor nos conceda longanimidade, paciência diante das provações, diante das adversidades, diante daqueles que são fracos na fé, que não obedecem o Evangelho, né? E no subponto 2 da lição vai dizer assim, irmãos, suportando uns aos outros. Durante a nossa jornada cristã, nos deparamos com múltiplas situações de hostilidade. Atos capítulo 14, versículo 22, né, vai nos dizer que importa, né, entrarmos no reino de Deus por meio de muitas, o quê? Tribulações. Vamos ler o texto de Atos 14, 22. Louvado seja Deus, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Amém? São nesses momentos conflituosos na igreja que devemos suportar uns aos outros em amor. Então, meu querido, ame o seu irmão. Seja longânimo para com ele. Pode não ser fácil, mas é o Espírito Santo quem nos ajuda a suportar um ao outro. A expressão indica que, infelizmente, teremos que enfrentar excessos cometidos em nosso meio com as provações alheias e atitudes carnais. Estas são comparadas a um fardo que devemos suportar por meio da prática do amor. Sabe que Jesus suportou a cruz por mim e por você, por amor. Foi, meu irmão. Foi, meu amado ouvinte da palavra de Deus. Foi por amor que ele suportou a cruz. Ele foi fiel até o fim. Ele não abriu a boca. A Bíblia diz que ele foi como um cordeiro mudo ao matadouro para morrer pelos homens. Para morrer por mim e por você. Aleluia, glória a Deus. Este Deus é maravilhoso, este Deus é longânimo, é tremendo, é compassivo e te ama com amor eterno. Aleluia, glória a Deus. E aí o subponto 3, para encerrarmos a nossa lição, vai dizer assim, o perdão como premissa do amor. O amor é um atributo divino. Deus é amor. Aleluia. Né? O principal aspecto do fruto do Espírito. Gálatas 5, 22. Gálatas 5, 22 vai aí mostrar o amor como fruto do Espírito Santo. Diz assim a palavra de Deus: mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, e contra estas coisas não há lei, diz a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Paulo continua dizendo aqui, irmãos, muito interessante nós lermos esse texto que diz assim, ó, e os que são de Cristo crucificarão a carne com as suas paixões e concupiscências. Aí o versículo 25, se viverdes no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglória, longe, isso aqui está longe, né, de humildade, a vanglória, né, que é o primeiro, né, dos atributos que promove a unidade no meio da igreja, no meio do corpo de Cristo, né? Então não sejamos cobiçosos de vanglória, né, irritando-nos uns aos outros, meu irmão. Você sabe que o seu irmão às vezes se irrita com isso e você insiste em fazer aquilo, insiste com isso, sabe que o irrita, aí você faz mais só para mexer nos calos dele. Meu irmão, pare com isso. Isso não é de Deus. Seja humilde, seja manso. Pare com
coisas que não agradam o coração do teu Deus. Seja humilde, seja manso. Aí você fica provocando a ira do irmão. Louvado seja Deus, seja humilde. Né? Aí ele vai dizer assim, ó, invejando uns aos outros, misericórdia, irmão. Não dá para entender, né, essa realidade que Paulo vai tratar aqui no meio da igreja. São atitudes carnais, não são atitudes promovidas pelo Espírito Santo nas nossas vidas. E aí o perdão como premissa do amor, né, é uma virtude altruísta, que nos conduz a tratar os outros como gostaríamos de ser tratados. Né? Mateus, capítulo de número 7, versículo 12, aleluia, vai dizer assim, a palavra de Deus, o versículo de número 12, graças a Deus, diz assim, irmãos, portanto, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Então, devemos cumprir, irmãos, Igreja do Senhor, a palavra de Deus, né? Então, deste modo, a tolerância entre os irmãos em Cristo deve ser mútua, isto é, amando ardentemente uns aos outros com um coração puro, né? Não com um coração cheio de mágoa, né? Fazendo por fazer. Meu irmão, pare com isso. Perdoando e sendo perdoado, né? Perdoa as nossas ofensas, assim como temos perdoado a quem nos tem ofendido. A oração do Pai Nosso, que Jesus nos ensinou, não é isso? Então, quando esse estilo de vida é adotado pelos crentes, acabam-se as disputas na igreja. Meu irmão, vamos parar. Eu canto melhor. Eu prego melhor. Eu tenho mais oportunidade. Meus queridos, isso é falta de humildade. Isso é falta de mansidão. Isso é falta de longanimidade, de amor para com o seu irmão. Nós somos um só corpo. E Paulo vai chamar a igreja do Senhor a viver em humildade, a viver em mansidão, a viver em longanimidade. Para concluir, Paulo vai dizer assim, o comentarista, né, na conclusão da nossa revista, vai dizer assim, ó, vimos o convite de Paulo aos crentes para um viver digno de uma perfeita unidade, humildemente, em mansidão e longanimidade, para garanti-las, mostrando que algumas virtudes são essenciais, que nós vimos nessa lição, a humildade, que fortalece a unidade, a mansidão, que gere os conflitos, e a longanimidade que suporta os erros alheios. Quando os crentes vivem essas virtudes, as dissensões desaparecem e o nome de Jesus Cristo é glorificado. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 16, diz assim, irmãos, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam em vossas boas obras e glorifiquem o Pai que estás nos céus. Esse versículo, eu citei ele a princípio, lá de início da nossa lição de número 11. Oh, Deus bom, Deus maravilhoso, irmãos. Então, né, que toda disputa caia por terra e sejamos humildes, mansos e longânimos uns para com os outros. Que Deus em Cristo te abençoe, meu irmão. Fica na paz do Senhor, que excede todo entendimento. Aleluia, graças a Deus.